David, apesar de ser um personagem introduzido um pouco tarde na trama e também com menos tempo de participação inicialmente, ele ainda assim consegue se tornar um grande vampiro e um dos mais fortes de seu tempo e um dos anciões do novo concílio. Hoje então exploraremos tudo sobre David. Conforme a série foi sendo elaborada e escrita, nós conseguimos ver cada vez mais coisas diferentes e combinações muito interessantes. No caso de David, temos um sangue puro de uma vampira muito importante e popular, com pouquíssimo tempo para ser explorada, com um pai importante em retrospectiva que ganha a mutação de Selene. Tudo isso deixa ele num lugar muito único. Vamos então estudar isso a fundo. Este é o tipo de personagem que realmente precisa ser dissecado, começando pela sua origem, e para isso precisamos investigar os seus progenitores. Aqui falarei de forma resumida sobre Amelia, pois já tem um vídeo sobre ela, e um pouco mais sobre Thomas, o seu pai. Amelia foi uma das primeiras vampiras a existir, foi a primeira mulher a ser transformada. Este processo foi feito diretamente por Marcos, o primeiro vampiro de todos. Isso para que ela ajudasse na caça aos lobisomens e ao seu irmão William. Ela se torna muito importante por sua proeza no campo de batalha, e depois disso, nos tempos de paz, ela é a mais singular de todos os vampiros de seu nível. Enquanto Marcos e Victor controlavam pela força e com um punho de ferro, Amelia gerou um amor único por sua espécie, e com isso ganhou muito respeito e lealdade de muitos vampiros, principalmente daqueles que ela fundou e passou muito tempo nos covens. Um dos covens fundados por Amelia foi o do Leste, este que será muito importante para todo o desenvolvimento de David, pois seria como a herança dele. Um outro muito importante seria o Coven do Norte, só que isso seria para que ele descobrisse a sua importância como vampiro. Amelia foi uma personagem quase que trágica, pois ela tem uma grande importância na lore e no mundo de Underworld, só que nunca foi muito bem explorada, e uma forma ou de outra seu filho será a continuidade de seu legado. Mas para ele nascer, precisamos de um outro lado. Thomas, infelizmente, é um daqueles personagens que temos pouquíssimas informações, e nem mesmo um kit básico de suposições podem ser feitas com grande acerto. O que sabemos sobre ele é que ele seria muito antigo, poderoso e respeitado por muitos vampiros, principalmente por alguns que se tornam membros do novo Conselho de Anciões. Só que, um dos fatores principais aqui é que Thomas, antes de conhecermos ele na trama, ele era um dos membros da corte de Amelia. Isso é de extrema importância, pois eles em algum momento se tornam um casal. Ainda mais importante para o mundo, Amelia fica grávida. O casal sabia que o filho dele seria um grande alvo para todo mundo dos vampiros, mas creio que principalmente Victor teria um grande interesse na criança. Afinal, este poderia ser muito forte e faz parte da ideia de sangue puro que ele tanto ama, mas que perdeu a sua linhagem com a morte de Sonya. Se você assistiu o vídeo até aqui, significa que você gostou do conteúdo. Então, eu peço que você dê aquele like, comentário e também se inscreva no canal. Ajuda muito no desenvolvimento de melhores materiais para saber o que vocês estão gostando para poder continuar fazendo cada vez mais. Juntos, eles fogem para o Coven do Norte, um dos mais afastados de todas as sociedades dos vampiros, assim como a mais diferente. Isso, pois eles são muito pacíficos. Pode ser influência de Amelia ou apenas que sentia em casa neste local, mas creio que seja a primeira opção. A segunda é que eles têm acesso a um ritual capaz de potencializar os poderes dos vampiros. Os dois ficaram escondidos por toda a gravidez ou boa parte dela no local, e ela deixa no Coven do Norte a sua espada para ser guardada, assim como vários anéis contendo sangue para serem bebidos por vampiros. Ela colocou neste sangue a memória de tudo para provar a herança real de David, que logo depois do nascimento ficaria com seu pai e não saberia de quem ele realmente era filho, por parte de mãe. Durante este tempo, Semira é uma vampira encarregada a encontrar Amelia. A vampira era líder acordada no tempo e por isso os vampiros precisavam dela. Também, possivelmente, Semira estaria sendo manipulada por Craven para pegar Amelia, que estaria muito próximo já da morte dela. Durante os planos de Lucian e Craven, Amelia é emboscada e morta, assim como seu sangue retirado para fazer um híbrido. Deste momento em diante, da parte da família se abstém totalmente da história com Michael e Selene, mas isso mudaria depois de um grande evento, o Purgo.
O purgo foi o momento que a grande massa dos seres humanos descobrem sobre vampiros e lobisomens, e com isso começa uma grande campanha de extermínio de todos. Eles desenvolvem armas para erradicar e meios para testar geneticamente, entre outros segredos. David nasceu em cerca de 1990, com seu pai sendo a única família que ele teve, o que deve ter sido muito difícil para Thomas, pois demonstrou um amor verdadeiro por Amelia e igualmente por seu filho, e ficou dividido com este sentimento. Thomas, depois do nascimento de David, que representou o seu amor de todas as formas, teve tempos extremamente difíceis, perdeu a sua amada e para ele não consegue mais ver o futuro para os vampiros. Os humanos iniciaram uma guerra contra eles, uma guerra que eles sobreviveriam, mas perderam quase tudo no processo. Isso faz com que Thomas, com o tempo, fique cada vez mais passivo em suas decisões e se torna alguém que prefere tentar sobreviver do que lutar por algo, ainda que seja um exímio lutador e um vampiro muito forte. E essa ideia de vida faz com que ele e David tenham grandes diferenças, pois ele ainda tem a vontade de lutar, possivelmente de sua mãe. Depois do purgo ter acontecido em massa, os humanos terem adaptado ao novo tipo de vida, os vampiros viram marginalizados. Pai e filho se escondem no Coven do Oeste, que é um lugar secreto e subterrâneo que tem uma grande proteção do mundo exterior, ao mesmo tempo que os isola. Os Covens, de certa forma, demonstram o quanto muitos dos vampiros decaíram na sociedade. Eles são obrigados a se esconder de todos os meios possíveis e saíram apenas para o mais necessário possível. Eles vivem um tipo de decadência total com uma liderança fraca e antiquada. Antes de continuarmos a nossa história, é importante dizer que dentro da sociedade dos vampiros, ser muito antigo é algo que te dá muito respeito, assim como ser um sangue puro. Nestes casos, por ser um vampiro sem nunca ser humano, e também tem um grande potencial de crescimento, o que é verdade para David, pois ele se torna muito forte e muito potente. David, enquanto investigava um ataque de Lycans nas proximidades de seu coven, por grande coincidência se encontra com Selene, que tinha acabado de escapar da Anti-Gen, e logo depois encontra com Eve. David, vendo a oportunidade de mudar um pouco o rumo de seu coven, possivelmente leva as duas. O sangue puro leva as duas para o coven secreto quando são atacados por Lycans famintos. Eles conseguem acabar com os lobos, mas a menina é ferida gravemente no combate. Ao retornar ao coven, eles descobrem que ela nunca tinha se alimentado antes e que era uma híbrida, filha de Selene e Michael. Na mesma noite em que eles chegam ao coven, este é atacado. E também aqui temos um confronto profundo entre pai e filho. Thomas quer que todos fujam para poderem sobreviver, enquanto David se arma e também faz o mesmo para os outros, para tentar confrontar os seus inimigos mortais. Aqui é onde vemos pela primeira vez as aptidões de combate de David, que apesar de novo são muito boas. Além de uma boa resistência, tem grande força, agilidade e também maestria com várias armas, demonstrando o quanto ser um sangue puro, filho de Amelia, pode contar para o seu nível de poder. Ainda assim, no final são derrotados, David por uma grande mordida no pescoço e Selene nocauteada pelo Lycan, a arma final deles, e querendo um pouco de paz, Thomas faz o acordo com os lobos para trocar Coven por Eve. Este é o tipo de comportamento que os vampiros e Thomas nunca tomariam nos tempos antigos, mas estes são novos tempos, precisam sobreviver e conseguiram manter o pouco de poder que pudessem ter. Mal eles sabiam que uma nova era se iniciaria. Em um acontecimento inesperado, David morre e Selene faz um milagre, algo nunca visto antes neste mundo. Ela se utiliza de seu sangue para reviver o coração de David. Isso faz com que ele se regenere e também se torne um do mesmo tipo de Selene, um vampiro Corvinus Hybrid, o segundo no mundo, primeiro a ser transformado diretamente por Selene. Este é um momento de grande importância, pois revive a confiança de Thomas em lutar novamente, assim como faz um grande fã de Selene, ao mesmo tempo que mostra que ele, de uma forma ou de outra, Selene pode infectar outros vampiros e que David já era muito forte e agora seria muito mais acima da média e imune à radiação UV. Selene lança um ataque contra a Anti-Gen para recuperar Eve e por consequência acabar com os planos do Lycan de exterminar os vampiros. David resolve ajudar a todos enquanto Eve está em perigo, e ele consegue isso ao mesmo tempo derrotar vários outros Lycans. Depois desses eventos, mãe e filha se separam, enquanto David e Thomas se organizam
ao mesmo tempo que um novo inimigo se levanta, Marius, um poderoso Lycan que consegue agrupar diversos lobos com ele. Por isso, David sai novamente em busca de Selene. Enquanto isso, Thomas se encontrava com Samira, com planos de trazer Selene para o lado dela, tempo ganhando a confiança de um povo inteiro por sua manipulação, que é o grande ponto forte dela. David e Selene são aproximados por mercadores de Samira, e eles têm o convite da vampira para se juntar ao Coven. Trata que Selene seria desculpada de seus crimes e treinaria novos mercadores, enquanto pai e filho seriam novos aliados para um novo tipo de regime vampírico encabeçado por Samira. David e Thomas desconfiam de toda a situação, principalmente ao sumiço de Selene, por um grande tempo. Por sorte, Thomas conhecia muito bem todo o castelo e principalmente todas as passagens secretas que lá se encontram, e então encontram Selene quase drenada de todo o seu sangue. Os dois libertam Selene, só que ao mesmo tempo eles chamam a atenção e são encontrados por Samira e Vargas. Thomas, com a confiança de seu filho e Selene, pula para o combate contra os dois vampiros, enquanto o casal foge pelas janelas, e por sorte o sol estava nascendo, deixando os outros vampiros dentro da mansão. Neste momento, Thomas mostra o quão forte e experiente em combate ele é. Ele aguenta o combate com Samira e Varga ao mesmo tempo. Ambos são vampiros extremamente fortes, tanto por tempo quanto por experiência de combate. Ainda que seja um final trágico para ele, se demonstra muito capaz de seu final. Com o trágico fim de seu pai e sem nenhum outro aliado, eles embarcam em uma viagem para o Coven do Norte, o mais afastado e também diferente de todos os abrigos dos vampiros, isso devido ao estilo de vida dele e também seus poderes melhorados. É aqui que David descobre toda a verdade sobre o seu passado e sobre quem ele é. Talvez o motivo que ele seria tão fora da curva quando se tratava de poderes e habilidades. Ele se conecta com a sua mãe ao começar a carregar a sua espada. Ele aprende tudo isso por meio de um dos poderes mais únicos dos vampiros aqui, que é o poder de absorver memórias através da ingestão do sangue, e que vampiros antigos poderiam organizar estes pensamentos e colocar no sangue, parte do processo necessário para fazer o acordar dos anciões enquanto um e os outros hibernam. Ao descobrir isso pelos anéis com o sangue, ele ganha um novo rumo para a sua vida e entra em paz com o que acontece de certa forma. Só que ele não tem muito tempo para pensar em tudo, pois o Coven é atacado pelas forças de Marius. Mesmo com a ajuda de Selene, David e outros vampiros aqui serem muito fortes, o número dos Lycans e a liderança sobrecarrega as defesas dos vampiros. David luta com excelência e se demonstra ainda melhor do que antes, e até mesmo salva a vida de Lynn, uma vampira melhorada pelo ritual. Em meio à confusão, Selene foi praticamente derrotada, só que a Ordem de Lycans continuava sua conquista, e agora precisavam defender o Coven do Leste, um local que a Amelia era extremamente importante e muito amada. David chega em um momento de extrema importância, pois Samira estava no meio do seu golpe para tomar o controle de toda a sociedade dos vampiros. Isso com a ajuda de Varga e seus mercadores, mas ao demonstrar que ele era filho de Amelia pelos anéis de sangue que o conselho bebe, o golpe todo troca de lugar e agora Samira seria presa. Este é um dos pontos mais importantes em toda a saga para a sociedade dos vampiros pós-Purgo. Se não fosse por Amelia e seu filho, Samira seria a nova rainha dos vampiros, o que se sabe que teria acontecido com eles, principalmente devido ao ataque de Marius, que ela tanto despreza. Com o seu lugar como vampiro respeitado e também líder deste Coven, o perigo está novamente à sua porta. Desta vez, os Lycans e Marius não estavam apenas para um ataque pequeno. Com o conselho neste local, este seria capaz de destruir toda a estrutura dos vampiros por muito tempo, pois ficariam totalmente sem liderança e sem nenhum vampiro antigo, modificando possivelmente toda a estrutura deles, já que nunca antes os vampiros se viram sem líderes. Durante o ataque, David se faz extremamente útil quando os Lycans invadem com armas de fogo, conseguindo até mesmo chamar a atenção de vários durante os ataques, resistindo a múltiplos ferimentos. O combate final que temos dele é contra a Samira, uma vampira que se provou muito poderosa, afinal ela é uma filha de Victor, que tem todas as mutações de Selene, ela só não passou pelo ritual. Somente na comparação de poder e expertise de combate, David perde, mas consegue distrair Samira com um sol para dar o golpe final. David começa sua existência como um vampiro de sangue puro, filho de alguém um tanto importante, para se tornar o filho de uma das vampiras originais e também membro do Conselho de Elite, que governaria os vampiros para os demais desafios. O personagem fora das telas também tem um certo tom de crescimento inesperado,
tanto que ele teria um papel muito menor para aparecer, mas devido à sua performance ele fica mais tempo e com isso faz jus a uma personagem que também tinha sido injustiçada. Apesar de ser um personagem apenas apresentado na segunda parte, ou como seria chamado hoje em dia, na segunda fase de Anjos da Noite, que estava em um pequeno declínio, quase que tudo, felizmente, conseguiu evoluir a trama e assim de forma muito interessante, com certeza um dos grandes pontos fortes da segunda fase de Underworld.